Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Eu sei. Eu sei que tu já pegou a calculadora e fez os cálculos pra essa reta final de Campeonato Brasileiro do Inter. Então, bora fazer esse cálculo junto? Vem comigo, título G6, G4, até onde o Internacional pode chegar a partir dos resultados que o Internacional teve no primeiro turno, mas principalmente com as projeções e os percentuais que o Inter tem que atingir para atingir os seus objetivos no Campeonato Brasileiro 2024. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional em mais um vídeo aqui no canal nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024, véspera de feriado. Amanhã, dia da Revolução Farroupilha, né? Dia dos Gaúchos, dia 20 de setembro, e a gente tá aqui para atualizar as informações do Internacional. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre contas, sobre cálculos, sobre o que o Internacional precisa atingir para chegar na Libertadores da América. E eu sei que vocês estão curiosos e, obviamente, eu também fiz a conta para os títulos, ou melhor, para o título do Campeonato Nacional. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, não esquece de deixar teu like, compartilhar este conteúdo, ativar as notificações e, claro, se inscrever aqui no canal. Eu sei que às vezes é repetitivo, mas vamos tentar buscar essa marca dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês de projeto, que seria bem importante para mim. Pessoal, seguinte, deixa eu até me ajeitar aqui, porque eu resolvi, e até algumas pessoas já fizeram essa conta, de quanto o Internacional precisa, ou qual a pontuação que o Internacional precisa atingir para estar na Libertadores da América de 2025. Pois bem, eu fiz esse cálculo também, e a gente vai mostrar agora quais são as projeções de G6, de G4 e também para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Lembrando, pessoal, que isso é uma projeção a partir do aproveitamento que as equipes que estão nestas posições, né, possuem. Ou seja, a gente está falando do Flamengo, que é a base do G4, né, a base do G6, do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, o aproveitamento que essa equipe pode atingir após as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, se ele mantiver esse aproveitamento durante as 38 rodadas. Assim também com o G6, que é o Bahia, e também com o título, que é a equipe do Botafogo. Não importa se está com jogo a menos, não importa como é que isso vai funcionar. A projeção é em aproveitamento, então não interessa quantos jogos essa equipe tem por fazer ainda. Hoje, pessoal, a gente tem como linha de corte o Flamengo, que tem 60, ou melhor, que pode chegar com o seu 60% de aproveitamento nos 68 pontos. Hoje o Flamengo tem 45, né? Que essa é a diferença para o Internacional de 7 pontos. Depois vem o Bahia que está 4 pontos na frente do Internacional, são apenas 4 pontos, ou seja, 42 pontos, o Inter tem 38, e o Bahia, se mantiver esse 53% de aproveitamento que tem no Campeonato Brasileiro, vai atingir a marca de 60 pontos. E o Botafogo pode chegar aos 76 pontos, se mantiver esse aproveitamento de 67% de aproveitamento que eles têm no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, para ir para a Libertadores, o Inter tem que superar o Flamengo via G4, tem que fazer 69, o Bahia tem que fazer 61, e para título teria que fazer 77 pontos. Então tá na tela para vocês aí o cálculo que o Internacional precisa fazer para atingir essa marca, pessoal, começando com o cálculo do G4. Né, a projeção é de 69 pontos, e o Inter precisaria fazer nos últimos 14 jogos que tem em disputa no Campeonato Brasileiro 31 pontos dos 42, ou seja, um aproveitamento na casa dos 74%, um aproveitamento superior ao do campeão brasileiro. Então é difícil, é verdade, é bem difícil de atingir esse percentual, mas o Inter tem condições, principalmente pelo que vem apresentando nas últimas partidas. Se a gente for pegar o aproveitamento do Inter nos últimos 5 jogos, ele é ótimo. Se for pegar nos últimos 3, é de 100% de aproveitamento. Enfim, mas o Inter
tem essas condições pelo que vem apresentando, pelo que vem jogando. Na projeção do G6, o Inter precisaria atingir os 61 pontos, ou seja, precisaria fazer 23 dos 42 que está disputando ou que tem em disputa na competição nacional. Ou seja, um aproveitamento de 55%. O Inter está muito vivo, obviamente, nessa busca pela Libertadores da América via G6. E na projeção de título, rapaziada, é isso que tá na tela para vocês. O Inter, para atingir essa marca dos 77 pontos, o Inter precisaria aí de um aproveitamento de 95%. O Inter tem que ganhar todos os jogos ou ganhar 13 e empatar 1, se quiser ser campeão, né, do campeonato nacional, porque o Inter tem aí uma pontuação, né, a disputar, que são esses 42 pontos em 14 partidas, e para atingir essa marca de título aí, o Inter vai ter que chegar a isso. O Inter só chega a 80. O Inter só chega a 80 pontos na competição nacional. E, pessoal, também fiz aqui um cálculo para a gente também falar, porque dos 14 jogos que o Internacional tem pela frente, o Inter já enfrentou 10, né? Já teve esse enfrentamento com 10 equipes, mas tem 2 equipes que o Internacional ainda não enfrentou na temporada, ou melhor, no Campeonato Brasileiro, que são Flamengo e Red Bull Bragantino. Afinal, esses 2 jogos, né, são os jogos que o Inter tem em atraso, então não tem como se ter uma base. Mas eu puxei o retrospecto do Inter no primeiro turno contra os próximos adversários. E vocês já estão vendo na tela por aí também que o Inter conquistou 12 dos 30 pontos que disputou. Só que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar. O jogo contra o São Paulo foi em Criciúma. O jogo contra o Vitória, deu tudo errado pro Inter, o Inter estava num péssimo momento, foi fora de casa no Barradão. Depois tem as 2 vitórias seguidas, uma dentro de casa, né, em Florianópolis, né, não no Beira-Rio, e depois a vitória fora de casa no Clássico Grenal em Curitiba. Aí a gente tá falando também da derrota no último minuto para o Atlético Mineiro em Criciúma, a derrota para o empate com o Criciúma também de uma forma trágica, o empate com o Fluminense no Rio de Janeiro, a derrota na volta do estádio Beira-Rio para a equipe do Vasco da Gama, algo que também não pegou legal, não foi muito bom para o Internacional. Além disso, tivemos a derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro, e aí a vitória recentemente contra a equipe do Fortaleza. Então o Inter precisa melhorar esse enfrentamento, e lembrando que os mandos agora de campo já invertem, inclusive o próximo adversário do Inter é o São Paulo no estádio do Morumbi. Então o Inter tem muita condição de chegar nessa marca, nessa pontuação que o Inter precisa para pelo menos ir para pré-Libertadores. E lembrando, né, pessoal, que a gente está fazendo um cálculo de G4 e de G6. Não estamos ainda considerando mais vagas para Libertadores da América, que pode acontecer, porque tem muitos times que estão na parte de cima no G4 que estão disputando Libertadores e Copa do Brasil. Tem ainda a Sul-Americana. Então ainda tem essa possibilidade do Internacional, né, ter uma brecha ainda menor. Porque se a gente for puxar nas últimas 3 temporadas, por exemplo, 2023 foi G6, né? A gente teve G6 no Campeonato Brasileiro. E o campeão foi com 70 pontos, né? 70 pontos o Palmeiras foi o campeão. O G4 foi com 66, é sempre essa média, né? Sempre essa média para ir de forma direta para Libertadores da América. E o G6 foi de 62 pontos. Inclusive está superior a hoje. Em 2022, a gente teve um G6 onde o sexto colocado foi com 58 pontos para Libertadores. O G4 foi com 65 e o título foi com 81. 2022 o Inter, né, fez a melhor campanha na história dos pontos corridos e não foi campeão porque o Palmeiras fez 81 pontos, o Inter fez 75, se eu não estou equivocado. O Inter seria campeão com a pontuação de 22 em 23, mas não conseguiu. E aí em 2021, né, que foi o... E só para lembrar que em 2022 ainda a gente teve G8 e o Fortaleza chegou aí para pré-Libertadores com 55 pontos. E em 2021 a gente teve G6 também, o sexto colocado foi com 56 pontos, o G4 foi com 58 e o título ficou com o Atlético Mineiro atingindo a marca de 84 pontos. Então, rapaziada, o que a gente tem que pensar? Tem ponto ainda em disputa, tem muitas possibilidades e o Internacional tem fortes chances de estar na Libertadores do ano que vem. Para título, querendo ser realista, a gente sabe que é praticamente impossível.
mas enquanto tiver 1% de chance, teremos 99% de fé. Fechou? Não esquece de deixar teu like, compartilhar o conteúdo, ativar as notificações e se inscrever no canal, que é muito importante pra gente atingir essa marca dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu!